E aí, beleza? Em 1796, uma viúva pobre envia seu filho Jake para vender a única vaca deles para que possam conseguir dinheiro e pagar um médico para sua filha doente. No entanto, quando Jake retorna, revela que trocou a vaca por feijões mágicos. Seu irmão Will fica furioso e começa a socá-lo. 15 anos depois, na Alemanha ocupada pela França, Will e Jake Grimm são agora adultos, chegando à cidade de Karlstadt. Eles vão ao escritório do prefeito para ouvir a história de uma bruxa que está assombrando o moinho local. E todos os detalhes são anotados por Jake em seu livro, onde ele compila contos de todo o país. Este caso em particular parece bastante difícil, mas eles estão dispostos a enfrentá-lo se forem bem pagos. O prefeito fica chocado ao ver a quantia que os irmãos estão pedindo, mas como são os únicos que podem fazer isso, ele aceita. Jake e Will vão ao moinho com o dono e preparam tudo, inclusive desenhando uma estrela de 5 pontas no chão, vestindo armaduras e enchendo suas flechas com lágrimas de bebê. O fantasma da bruxa aparece antes que estejam prontos, então eles têm que improvisar um pouco. Depois de se debaterem pelo moinho com a escolha errada de ferramentas, os irmãos finalmente encontram o local certo para mirar na bruxa, que usa sua magia para fazê-los virar suas armas um contra o outro. Felizmente, eles têm muita experiência em lidar com isso, então saem do controle dela e conseguem atirar nela. O corpo dela se torna um monte de cobras, então Jake as coloca em um saco e diz ao dono do moinho para selá-lo em uma caixa forrada de espelhos e enterrá-la longe de qualquer rio. O homem sai depois de pagá-los, e assim que ele está fora de vista, Jake reclama desse trabalho degradante porque costumava ser um estudioso. Enquanto Will responde que ser famoso é melhor, os detalhes do trabalho vêm à tona. Nunca houve nada sobrenatural no moinho. A bruxa e a magia eram truques feitos pelos ajudantes dos irmãos, Hidlik e Bunst, que também recebem parte do pagamento. Os Grimm vão de cidade em cidade criando caos usando efeitos especiais e o conhecimento de mitos de Jake, então cobram dos moradores para se livrar disso. Enquanto isso, na floresta de Marbaden, uma garotinha vestindo uma capa vermelha está colhendo flores quando ouve um rosnado atrás dela. Quando uma árvore começa a se mover sozinha, a menina foge, mas antes que possa voltar para a cidade, a fera pula nela. Tudo o que resta é sua capa vermelha presa nos galhos de uma árvore. De volta a Karlstadt, os irmãos estão comemorando seu sucesso em uma estalagem. Quando vão para a cama, no entanto, são abordados por um grupo de soldados franceses e pelo torturador italiano Mercúrio Cavaldi, que amarra os irmãos aos seus cavalos para que possam ser arrastados pelo chão da estalagem. Na manhã seguinte, eles são levados para ver o general Vavarin Delatombe, que já capturou Hidlik e Bunst e os fez confessar tudo. Delatombe quer executar os irmãos por todas as mentiras e roubos, mas está disposto a perdoá-los se puderem ajudar com um pequeno problema. Na cidade de Marbaden, crianças continuam desaparecendo, e o culpado também usa truques para fazer parecer magia. Os irmãos, é claro, aceitam resolver o mistério. Na floresta de Marbaden, mais 2 crianças se perdem enquanto tentam encontrar as meninas desaparecidas, embora o menino deixe uma trilha de migalhas de pão para trás. Distraída pela possibilidade de encontrar a casa de pão de mel de uma bruxa, a menina se separa do irmão e perde seu chale quando um galho o tira de seus ombros. Ela o persegue rio abaixo até que ele fica preso em um buraco cheio de insetos, e é quando o caçador a encontra. No dia seguinte, Cavaldi leva os Grimm para Marbaden, e eles são recebidos por moradores desconfiados com armas nas mãos. No entanto, quando mencionam seu nome, a jovem Sasha vem em sua defesa, dizendo que ouviu falar de seu heroísmo. Os moradores aceitam sua ajuda e contam aos irmãos todos os detalhes dos desaparecimentos. Enquanto Jake anota tudo, Will não pode deixar de notar o quão caro seria realizar esses truques avançados. Para começar a trabalhar, no entanto, eles precisarão de alguém que conheça bem a floresta. Então, os moradores os enviam para ver a caçadora, que eles acreditam ser amaldiçoada. Essa caçadora acaba sendo uma mulher chamada Angélica, cujas irmãs também foram levadas. Ela não quer ajudar a princípio, mas muda de ideia quando os irmãos prometem que são capazes de salvar as crianças, e Cavaldi fica um pouco violento demais. Sem saber que o caçador os está seguindo, o grupo entra na floresta, e Angélica pede que deixem os cavalos para o último trecho. Eventualmente, eles chegam a uma torre muito alta
sem entrada, cercada por criptas. Angelica conta a Jake toda a história como seu pai costumava contar. O rei cristão destruiu o povo da floresta e queimou tudo para construir uma cidade. Este rei era casado com a rainha do espelho, que era linda e adorada por todos, mas também muito vaidosa. Quando a peste veio e levou o rei, a rainha construiu a torre e se trancou, a salvo dos horrores lá embaixo. No entanto, o vento levou a peste até ela e todos na área podiam ouvi-la gritar quando começou a apodrecer. Como a peste destruiu a cidade, a floresta cresceu novamente ao redor da torre. Enquanto o caçador alimenta um de seus cavalos com pequenas aranhas, Jake não consegue deixar de sentir uma sensação de pavor e surta quando percebe uma árvore se movendo sozinha. O grupo se vê cercado por insetos e corvos. Então Angélica decide que é hora de irem embora. Will fica confuso com a direção que ela toma, já que não é a de onde vieram, mas Angélica o lembra de que não devem confiar nas árvores. Então ela pega um sapo e o lambe, dizendo que este é o beijo para a vovó sapo para que sejam guiados pela floresta. Seguindo as direções do sapo, eles voltam em segurança para seus cavalos, e Jake nota que o seu está agindo de forma estranha. Quando retornam à cidade, Angélica diz aos irmãos que não irá para a floresta com eles novamente. Seu pai havia sido levado por lobos e pouco depois suas irmãs foram as primeiras crianças a desaparecer, e é por isso que todos a chamam de amaldiçoada. Will a insulta e uma discussão se segue, que termina com Angélica decidindo que fará sua própria busca. Depois que a noite cai, o cavalo de Jake começa a relinchar alto nos estábulos. Uma garotinha ouve isso e acha que consegue distinguir uma voz pedindo ajuda também. Então vai verificar o cavalo, comentando sobre os olhos grandes e a boca grande que ele tem. Ela fica repentinamente surpresa quando nota que a boca do cavalo está cheia de teia de aranha e o animal a abre o suficiente para engoli-la inteira. Os Grimm ouvem a criança gritando e vão procurá-la, apenas para surtar quando encontram o cavalo com uma barriga enorme e a menina presa em sua garganta. Enquanto o cavalo corre para a floresta, os irmãos começam a discutir sobre como tal truque poderia ser realizado, mas largam o assunto quando veem Angélica passar. Todo o grupo decide segui-la para a floresta para salvar a menina, mas as árvores começam a se mover para detê-los e até matam alguns dos homens de Cavaldi. Angélica consegue se libertar dos galhos e encontra um lobo que ela começa a perseguir para vingar seu pai. No entanto, quando ele se aproxima, ele não ataca porque parece reconhecê-la, e Angélica acha que pode ver inteligência em seus olhos antes que ele fuja. O grupo corre de volta para a cidade e Jake está começando a acreditar em magia agora. Will insiste que é um truque e Cavaldi concorda, então ele os culpa pelas mortes de seus homens. Algum tempo depois, Cavaldi vai ver Delatombe para contar o que aconteceu e pedir que os Grimm e Angélica sejam punidos em suas máquinas especiais. Eles não acreditam em Jake quando ele diz que a floresta é amaldiçoada. Então, para salvar suas vidas, ele muda a história e diz a Delatombe que todo esse negócio foi um plano secreto de rebeldes alemães. Politicamente obcecado como é, Delatombe concorda em libertá-los e enviá-los de volta a Marbaden para terminar o trabalho, mas sob uma condição. Se falharem novamente ou tentarem escapar, ele queimará a cidade e a floresta para procurá-los. Os Grimm retornam a Marbaden com Cavaldi, Hidlik e Bunst. Will acha que deveriam tentar fugir, mas Jake tem outras ideias. Ele se lembrou de ter ouvido a história da torre antes, que termina com a rainha usando um feitiço para a vida eterna. Isso significa que ela ainda está na torre agora, esperando por alguém para servi-la e encontrar o feitiço final. Jake pede a ajuda de Angélica, mas Will intervém e o insulta por viver dentro de uma história que não é real, exatamente como aconteceu com os feijões mágicos. Magoado, Jake corre para a floresta sozinho, o que é muito perigoso. Angélica e Will tentam ir atrás dele, mas Cavaldi aparece de repente e pega Angélica para mantê-la com ele para ter certeza de que os irmãos voltarão. Na floresta, Jake está testando uma catapulta com Hidlik e Bunst como um método possível de entrar na torre. Will chega para tentar impedi-los, então Jake, furioso, o soca, cansado de seu irmão sempre tirar tudo dele. Durante toda a sua vida, ele estudou contos de fadas, e agora que encontrou um que é real, tudo o que precisa é que seu irmão o apoie e acredite nele. Will finalmente admite que tem se comportado como um idiota e aceita ajudar oferecendo uma ideia. Em vez da catapulta, eles deveriam usar um gancho
gancho e uma corda para escalar a torre. Assustados pelo enxame de insetos que agora os cerca, Hidlik e Bunst correm de volta para a cidade, onde Sasha está tirando água do poço. Dentro do balde, ela encontra algo mais, no entanto, um corvo que começa a jogar lama nela. Quando ela limpa o rosto, descobre que sua boca e olhos desapareceram enquanto outra coisa sai do balde. Uma pilha de lama que assume a forma do homem biscoito. Todos na cidade saem quando ouvem que Sasha está em apuros, incluindo Angélica e Cavaldi. Mas não importa com o que batam no pequeno homem de lama, ele apenas se recompõe. Incapaz de ser parado, o homem biscoito estica os braços e pega Sasha, absorvendo-a em seu corpo antes de correr para a floresta. De volta à floresta, Jake está escalando a torre enquanto Will mantém a corda presa a uma roda no chão. A corda arrebenta, no entanto, e Jake quase cai. Felizmente, ele consegue se segurar no telhado bem a tempo. Chegando ao topo da torre, Jake olha ao redor e descobre que há 12 criptas ao redor dela, uniformemente espaçadas em um círculo como o mostrador de um relógio. Então ele entra na torre pela janela e encontra muitas coisas interessantes lá dentro. A coroa da rainha, seu trono e um livro de feitiços que mostra a lua de sangue com 12 criptas, o que faz Jake perceber que 11 meninas desapareceram até agora. Enquanto isso, Will está começando a ouvir barulhos estranhos ao seu redor. Então ele pega a vovó Sapo e a lambe, pedindo que ela o guie até a casa de Angélica. Seus planos mudam, no entanto, quando ele de repente vê Sasha aparecer em um pequeno lago perto da torre e o lobo entra também, transformando-se no caçador. Will se esconde e observa o caçador pegar Sasha para colocá-la dentro da última cripta, dizendo que é para sua rainha. Assim que ele sai, Will corre para tirar Sasha. Mas o caçador aparece novamente e começa a atacá-lo com seu machado. Jake encontrou a cama da rainha e nela seu corpo apodrecido. Quando ela se move de repente, ele tenta fugir e esbarra em um enorme espelho onde a rainha, parecendo jovem e saudável, chama seu nome. No reflexo, ela aparece atrás de Jake e o abraça, prometendo realizar seus sonhos. Quase funciona. Jake está prestes a cair em seu feitiço quando o espelho quebra de repente depois que Will, que está fugindo do caçador, joga uma pedra pela janela. Jake usa o cabelo extremamente longo da rainha para pular e pousar com segurança em cima do caçador, nocauteando-o logo antes que ele machuque Will. Depois de pegar o machado do caçador e Sasha, os irmãos fogem seguindo as direções do sapo. Os galhos das árvores tentam detê-los, mas o machado do caçador funciona como um encanto que os mantém afastados, enquanto Jake explica o feitiço da rainha. Havia concedido a si mesma a vida eterna, mas não a juventude eterna. Então ela precisa de um feitiço extra para ter ambos. Os Grimm retornam à cidade e tentam avisar a todos sobre os perigos iminentes. Naquela noite haverá um eclipse e a rainha precisa de uma 12ª menina para seu feitiço. Então todos devem sair e esconder seus filhos na cidade. Antes que possam fazer qualquer progresso, Delatombe aparece com suas tropas e os corpos de Hidlik e Bunst. Mantendo sua palavra, ele prossegue prendendo os Grimm por mentira e roubo. Então eles largam o machado no chão antes de serem levados para a floresta. Lá eles são amarrados enquanto os soldados incendeiam as árvores junto com o caderno de histórias de Jake, e Delatombe observa o fogo se espalhar, pensando que venceu. No entanto, Angélica recuperou o machado do chão, usando-o para escapar dos soldados e resgatar os irmãos. Os três correm mais fundo na floresta e encontram o lobo, que se transforma no caçador, e Angélica o reconhece como seu pai. Todo esse tempo, ele esteve sob o feitiço da rainha, e é por isso que ele tem sequestrado meninas para ela. O caçador pega seu machado de volta, pretendendo machucar sua filha, mas os Grimm pulam para ajudar. Will tenta distraí-lo com fogo, enquanto Jake agarra Angélica, mas ela escorrega de suas mãos e cai em um lago que o caçador congela imediatamente. Então ele se transforma no lobo novamente e corre em direção à torre, enquanto Jake quebra o gelo. Mas é tarde demais. Angélica é agora a 12ª menina. A rainha acorda e usa sua magia para apagar o fogo, causando um vento tão forte que assusta os moradores e a maioria das tropas. Ela
Delatombe atira naqueles que fogem por serem covardes, mas para quando a fumaça se dissipa e vê que os corpos dos Grimm não estão lá, o que Cavaldi chama de milagre. Enquanto isso, os irmãos correm em direção à torre e observam o caçador colocar Angélica na última cripta antes que um grupo de corvos o leve até a rainha. Uma vez que ele se foi, Will e Jake tentam abrir a cripta novamente, mas nem empurrar nem o machado funcionam. Eles estão prestes a tentar suas próprias ferramentas quando Delatombe aparece com Cavaldi e seu servo pronto para se livrar dos Grimm. Ele ordena a Cavaldi que atire neles, mas ele se recusa. Então o general atira nele. Quando ele se vira para atirar nos irmãos em seguida, um galho agarra seus pés e Jake aproveita a oportunidade para empurrá-lo antes de fugir. O servo vai atrás dele e desvia do machado quando Jake o joga nele, mas quando o homem está prestes a atacar, ele morre graças ao feitiço no machado que o faz voltar como um boomerang. Depois, Jake começa a preparar a catapulta enquanto Will luta contra Delatombe. Após muitos ataques falhos, parece que o general tem a vantagem, mas Will encontra uma de suas cruzes de truque e aperta um botão para acendê-la com fogo. Depois de fazer Delatombe recuar com a chama, Will o mata com seu próprio mastro de bandeira, jogando-o das escadas de pedra em que estão. O movimento faz com que essas escadas desmoronem e atinjam a catapulta, enviando Jake pela janela para encontrar o caçador, preparando a rainha para o feitiço final. Jake tenta impedi-los, mas a rainha usa magia para empurrar o machado para longe, e ela faz a mesma coisa com o próprio Jake quando ele pega uma espada que encontra na sala. Agora ele está preso contra a parede, mas o cabelo da rainha está emaranhado em seu corpo e caindo da janela, permitindo que Will suba também. Agarrando uma adaga, Will tenta atacar a rainha também, mas ela usa sua magia novamente para fazer os irmãos lutarem um contra o outro, fazendo com que Jake acidentalmente esfaqueie Will. Então a rainha liberta Jake do feitiço, mas continua a controlar Will para torná-lo seu servo. Ela pega a estaca que esteve no peito do caçador o tempo todo e esfaqueia Will com ela, pedindo para ele completar o feitiço. Agora que ela está distraída, Jake recupera o machado e destrói o espelho, o que por sua vez faz com que a rainha se quebre em pedaços também. Agora que não está mais sob o controle dela, o caçador quer vingar suas filhas, então se sacrifica pulando da janela com o último caco do espelho, e Will pula atrás dele para tentar salvar seu mestre. Quando a rainha finalmente morre, a torre desmorona. Jake sobrevive graças aos muitos colchões da rainha, enquanto o corpo inconsciente de Will é tirado do caminho por Cavaldi, que sobreviveu ao tiro do general porque estava usando a armadura dos Grimm por baixo de suas roupas. O eclipse ainda não acabou, então Cavaldi lembra Jake de como a história termina. Com um beijo de amor verdadeiro, Jake corre para a cripta de Angélica e a beija, acordando-a com sucesso e todas as outras 11 meninas também. Will é o próximo, mas quando Jake está prestes a beijá-lo, ele sussurra que não é ele quem deve fazer isso. Então Angélica vem e dá o beijo. Já é de manhã quando o grupo retorna à cidade com todas as meninas. Os moradores não hesitam em dar uma festa para celebrar que o problema acabou e Cavaldi devolve a Jake seu caderno que ele salvou do fogo. Os irmãos pedem desculpas por não acreditarem um no outro e começam a discutir novas ideias de trabalho enquanto se juntam à celebração. Terminando assim, Os Irmãos Grimm, filme de aventura e fantasia de 2005, e eu espero você no próximo vídeo.